Ele representa uma época, ele representa uma época específica da arte contemporânea. Ele se chama Jean-Michel Basquiat. Não sei se alguém ouviu falar desse artista. Acho que foi, eu não estou lembrando agora, mas 2018. Acho que eu levei a escola na exposição do Jean-Michel Basquiat aqui no Rio, no Centro Cultural Banco do Brasil. Aí vamos ao texto, que aí a gente vai sabendo do que se trata aí essa continuação da aula. Para não abrir, peraí. Aqui. Bora, vai. Vou fazer. Hoje eu estou um pouco lento. Deve ser por causa do tempo, não sei. Eu vou fazer a leitura mais lenta. Vocês me perdoem. Como está aí no. Chegou para vocês aí o texto? Chegou. Beleza, então. Como está aí dizendo, Chegou. Ambiente multicultural. Então, vamos ver o que o texto traz para a gente. A gente já viu mais ou menos do que se trata o multiculturalismo, assim, né? Panoramicamente. Agora a gente vai ver mais especificamente. No cenário global das artes visuais, uma tensão multicultural surge com a penetração dos artistas de rua no ambiente glamuroso das galerias lá em Nova York, né? Na década de 1980 desponta esse movimento. Nessa cidade, à época, uma metrópole violenta e com alta taxa de desemprego, jovens pintavam muros, metrô e espaços públicos de regiões degradadas, intervenções que a princípio eram vistas como vandalismo. Então aqui a gente está num período, né, década de 80, né, tem muita coisa acontecendo, questão do crise econômica, desemprego, violência, a questão, a arte já passou por aquele período que nós chegamos a mencionar aqui, né, que o Marcel Duchamp, lá na década de 60, né, fez aquele gesto, né, de questionamento da arte que era feita anteriormente. Então, a gente está aqui testemunhando transformações sociais que vão influenciar, né, naturalmente na arte. E aí a arte contemporânea, esse período, década de 80, né, nós já estamos moderno e contemporâneo. Né? Tem várias linhas de artistas, várias maneiras de fazer arte. Né? A arte já está. Ela questionou totalmente a maneira antiga de fazer, aquela maneira acadêmica, né, de contemplação e tal. Não está mais nessa vibe, já está numa outra vibe de olhar para as transformações do mundo. Né? Em junho de 1980, uma grande mostra de arte colaborativa, o Times Square Show, reuniu mais de 100 artistas jovens que se apropriaram dos espaços espontaneamente, pretendendo, por meio de suas intervenções, atacar o mundo oficial da arte na cidade. Aqui ainda continua, né? Você está vendo que aqui o texto está dizendo para a gente que o ataque à arte tradicional permanece, né? Essa coisa das performances, né? Da arte de rua, né? Vai ser incorporado, né? Pelos artistas, né? Desse período. Havia ali todo tipo de manifestação, grafite, artistas feministas, performance, bandas punk, cartazes políticos, xerografia e outras formas alternativas de expressão. A exposição revelou artistas oriundos dos bairros negros e hispânicos, ligados à nascente cultura hip-hop, tornando-se um marco na história do grafite. Né? Uma outra característica da arte contemporânea, nesse período especificamente, é que ela vai dar espaço para essas minorias, né? Para as minorias falarem. Então, década de 80 é um momento, né, de explosão dessa reivindicação de um espaço. Né? Parei aqui, performance expressão. A exposição se revelou artistas oriundos dos bairros negros ligados à nascente cultura hip hop. Aí está aí o nosso personagem, que a gente vai, né, se utilizar dele para falar desse período. Jean-Michel Basquiat, 1960-1988, ele morreu jovem, com 27 anos. Foi um dos artistas que chamaram a atenção do evento. Negro, filho de pai haitiano e mãe porto-riquenha, Basquiat cresceu no conforto de um lar de classe média.
Ainda adolescente, abandonou a escola e saiu de casa para se tornar um artista de rua. A partir da Times Square Show, seu sucesso foi meteórico. E, na verdade, o Jean-Michel Basquiat, nesse período de dentro da arte contemporânea, será o único artista negro, né, que teve uma visibilidade, teve sucesso, né? Ele foi do caos à lama, né, assim, pouquíssimo tempo. Ele foi assim, hoje ainda é festejado, mas naquele período ali teve um avanço, um surgimento meteórico, assim, né? Em seu trabalho, ele utilizava várias técnicas e materiais. Pintava, desenhava, escrevia em diversas línguas, rasurava, colava cópias com próprios desenhos, serigrafava pequenos esboços sobre as telas, criando composições aparentemente desleixadas, mas que consistiam em formas sofisticadas e genuínas de expressão. Então a gente vai ver que causa uma estranheza. A arte do Jean-Michel Basquiat nos causa uma estranheza, porque, na verdade, né, o homem o artista do seu tempo, o artista, né, contemporâneo, ele não vai continuar pintando, justamente, sobretudo aquele que está ligado ao seu próprio tempo. Ele não vai ficar pintando paisagem, né? Nós já falamos sobre isso, né? O artista contemporâneo, ele vai vai mergulhar, né, no que ele está vivendo, né? E tinha as questões pessoais também do Jean-Michel Basquiat, né? Essas questões contraditórias, né? Tem um filme, inclusive, um documentário, se vocês procurarem no YouTube, vão encontrar um documentário sobre a vida de Basquiat. Em sua breve carreira, Basquiat produziu quase 3.000 trabalhos, muitos dos quais expressam sua identidade com a cultura negra e hispânica de forma irreverente. Ele abordou em suas pinturas temas ligados às desigualdades sociais, à diáspora negra, às culturas ancestrais africanas e ao racismo. Em diversos trabalhos, retratou personalidades negras históricas e contemporâneas, como o defensor dos direitos dos afro-americanos Malcolm X, o boxeador Cassius Clay, que usava o nome de Muhammad Ali, e os músicos como Miles Davis e Charlie Parker, são músicos de jazz. Outro artista ligado ao hip hop, que levou o trabalho das ruas para as galerias a partir do Times Square Show, foi o estadunidense Keith Haring. Ele transformou seus desenhos já conhecidos pela população, realizados em espaços públicos, para lonas coloridas. Muitas de suas imagens são referências explícitas à homossexualidade. Haring foi uma das primeiras vítimas da AIDS, doença que adquiria proporções catastróficas no final da década de 1980. Ainda tem essa questão, né, de uma doença que acometeu muitas pessoas, isso, né, também gerou muita aflição, né, e a arte também mostrou isso. No próximo quadro tem alguns trabalhos, né, do Jean-Michel Basquiat. A exposição foi excelente, a gente foi muito bacana a exposição. Mas é uma arte que não é uma arte que causa estranheza. Vamos ver aí. Eu vou botar aqui para vocês verem, depois eu leio aqui, eu tenho um comentário. Aí ele está fazendo referência ao Dizzy Gillespie, né, que é ornitologist, perdão, é um tema, acho que do Joe Coltrane, se não me engano. Também músico de jazz. Aí você vê que o trabalho não é um trabalho que cause, assim, agradável, não é uma coisa que agrade, né, aos olhos. Vou ver aqui, vamos ver o comentário aqui. Ávido colecionador de discos de jazz, Basquiat queria aumentar a visibilidade dos afro-americanos nos meios culturais dominados por brancos em Nova York. Nesse tríptico, o artista retratou os músicos de jazz Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Acrescentou uma série de referências verbais às suas composições musicais, tais como o título da música conhecida de Charlie Parker, Ornithology, é do Charlie Parker, termo que designa a ciência que estuda os pássaros, e alude ao apelido do músico, Bird. Tem um filme também do Charlie Parker, que também morreu jovem, em virtude de uso de excesso de drogas, né? Uso excessivo de drogas. Mas aí tá
a obra um pedacinho do trabalho do Jean-Michel Basquiat. Eu trouxe um vídeo do Jean-Michel Basquiat também. Vamos ver 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário antes de eu colocar o vídeo, passa agora.
E, meus queridos, o que vocês acharam aí do Basquiat? Comentários, agora é o bate-papo. Cara, que sensação meio ruim, né? Porque o cara morreu de jeito tão deplorável que eu fiquei meio mal, sinceramente. Mas relacionado com as obras dele, tipo, é um cara que é bem forte. É um cara que sempre busca causar um impacto muito grande sobre essas questões raciais e todos os fatores, sabe? Você viu que a arte dele não é uma arte simples, né? É complexa, né? Sim, E sim, não sim. você vê que tem uma carga, tem toda uma carga. E ele era. Tinha uma. Se vocês forem pesquisar, ele era um sujeito meio estranho mesmo, porque fazia tudo ao mesmo tempo. Então ele tocava, né? Ele era multimídia, mas pintando, ele botava televisão para botar o som. Ele era meio assim, tudo misturado. Acho que uma expressão da época, né? Que a coisa estava começando como a gente vive hoje, né? Na década de 80 estava começando a aumentar. Então, como eu estava falando, esqueci agora. Assim, na década de 80, que tava iniciando um processo de aceleração das coisas, né? Então tá tudo misturado. O Jean-Michel Basquiat, ele, ele meio que representa um pouco desse início, dessa aceleração né, das coisas, né? Você vê que a arte dele, como o Marlon falou, é meio angustiante, né? O João escreveu aqui, vou ler para você. Você mutou, professor, você se mutou. Ah, tá, o João tá dizendo que não vai poder assistir a aula. Ah, depois ele vê gravado. Então, achei que fosse uma pergunta. Mas aí, fala aí, Lohan, o que você achou do trabalho do Jean-Michel Basquiat? Primeira vez que eu ouvi falar desse cara, mas muito interessante. Sensacional, ainda bem que foi a primeira vez. Agora você já não é mais a mesma Lohan. É, mas é bem o que ele falou, meio deprimente o jeito que o cara morreu. Aí tem as obras dele que são bem impactantes. É, faz a gente pensar bastante. Ele vivia um dilema quando ele chegou, porque, né, como eu falei para vocês, o único negro que entrou num circuito de arte contemporânea, você viu lá que as últimas obras dele foram medidas por 100 milhões. Então, ele, quando chegou no auge, ele percebeu que, poxa, aquele ambiente que ele estava vivendo ali, não, as pessoas queriam outras coisas, né? E ele ficou num conflito, né? O filme mostra bem isso, né? Que quando as pessoas chegavam no ateliê dele e pediam, você pode fazer um quadro para enfeitar a minha casa, para combinar. Pô, aí ele ficava enfurecido, porque arte, né? Para esses camaradas, a arte não é para enfeitar, né? Ele está ali falando alguma coisa, como você, né? Vocês viram no vídeo e no texto, né? Ele está reivindicando coisas ali, ele está protestando, né? Está denunciando, né? Então, essas coisas deixavam ele meio. Acho que perturbou um pouco, né, ele, né? E aí, Luan, o que achou? Achei maneiro, professor, achei maneiro a arte dele. Eu achei diferente também. Tipo, isso daí que você falou de que a arte dele não é tipo algo de enfeite, algo tipo você olha e pá, é impactante e tal. Acho isso maneiro. Mas isso de tipo,
Morrer por overdose é bem comum, né? Tipo, acontece bastante, não acontece, tipo, com artistas assim, não acontece? É verdade. Década de 60, década de 80, né, muitos, né, que eu acho que eu não sei se exatamente tem, assim, se a gente fosse questionar isso, eu acho que é mais eu acredito, né, na verdade é um pensamento meu, né, é a necessidade, ou assim, o sujeito está clamando, ele está ali um questionamento, né, de existencial, né, e tem uns sujeitos que não suportam, aí se entregam, entendeu? Acho que tem a ver com também a arte não dá conta, né, do camarada de responder, porque na verdade, né, aqui para todo mundo falando, quando você faz arte, né, você tem três maneiras de você se relacionar no mundo, né? Através da arte, através da religião, né? E a política também. Então, por exemplo, se essas coisas não dão conta, né? Se o sujeito não consegue dar conta, né? Tem uns que, como foi o caso do Basquiat, dão cabo da vida, né, dessa forma, assim, meio que pira, né? É um pouco do sentimento de revolta da pessoa, eu acho. Ele não se ajusta, né, ao sistema, né? Ele não se ajusta. Você vê que a pessoa. Vocês precisam ver o filme, né? Para vocês verem, ter uma ideia, né, do que eu estou falando. Que ele não se ajusta e ele vai. Ele vê que o negócio não está. Né, ele não tem. É como se não tivesse saída, né? Na cabeça do artista. Não sei como é que funciona na cabeça do artista, né? Às vezes, sei lá, foi a última saída dele, não sei, algo assim, tipo, algum ponto de escape, sei lá. Não tem como a gente mensurar, né, o que o sujeito estava vivendo, estava sentindo. Mas muitos, como você falou aí, né? Na década de 60, então, na época lá, que realmente teve um excesso mesmo de uso de droga, né? E tem pessoas que acham também que isso também fica uma coisa assim que dá uma certa uma imagem não muito legal para o artista, né? Que o artista necessariamente tem que usar droga para fazer arte, né? Isso não é verdade, né? Você pode fazer arte, pode fazer outras coisas sem necessariamente fazer uso de droga. Maria perguntou qual é o nome do filme. Tem um documentário, vou procurar aqui o documentário, porque tem um filme que é um filme mais assim, mais arrumadinho, que passa na televisão, e tem um documentário mesmo do Basquiat. Não sei se está traduzido, peraí. Eu encontrei aqui o filme, vou colocar o link, o filme arrumadinho. O link está aí. Aí você copia, aí vocês copiem. Esse é o link do filme. Agora eu acho que tem o documentário. Peraí, vou ver aqui agora, minutinho. Minutinho. Pô, encontrei um vídeo aqui curtinho, dá pra gente assistir agora, peraí.
Basquiat é um artista nova-iorquino que morre muito jovem, né? Morre aos 27 anos. Ele é um artista muito importante para a gente pensar quais são os limites institucionais da arte, né? Quais são os lugares que a arte ocupa no mundo, quais são os suportes, né, da arte. E por quê, né? Porque ele começa, sobretudo, a produzir grafite nas ruas de Manhattan, né? Ele começa muito jovem, ele cresce no Brooklyn, filho de uma mãe de origem porto-riquenha, um pai haitiano, e ele tinha ele entra, né? Ele começa a dialogar com o universo das artes a partir da sua mãe, né? Que levava ele para visitar os museus e coloca ele muito cedo em contato, né? Com uma produção pictórica. Ele sai do Brooklyn, né, muito jovem, começa a frequentar casas de amigos em Manhattan, dormir fora de casa e começa a grafitar os muros da cidade. Ele começa a grafitar frases, né, máximas, muitas vezes sem sentido, e assinando sempre com o nome de Samo, né? Samo e um símbolo de copyright, que ele coloca em uma coroa. Né? O que significa o Samo? Samo significa same old shit, sempre a mesma merda. Então era assim que ele se apresentava, era assim que o trabalho dele, na verdade, se tornava reconhecido pela cena urbana de Nova York, ou seja, muita gente já sabia, já conhecia o Samo, né? Mas não sabia que de fato o Samo era o Jean-Michel Basquiat. Na verdade, o Jean-Michel Basquiat ainda não produzia pintura naquele período, mas ele tinha a ambição, né, de se tornar de fato um artista conhecido. Ele queria entrar para essa cena nova-iorquina, né? Essa cena de vanguarda nova-iorquina que começa a se formar nos anos 60, 70 e segue até os anos 80, quando ele de fato se insere. Então, ele passa a vender cartões postais na rua, e tem um momento que é muito interessante, né, da sua carreira, quando ele vê o Andy Warhol entrando num restaurante, né? E ele segue o Andy Warhol e entrega para ele alguns cartões postais, né? Com o trabalho dele. E aí, de alguma forma, ele se apresenta para o Andy Warhol, né? A partir daí, ele frequentando essa cena nova-iorquina, é importante a gente pensar que Nova York, naquele período, era uma cidade totalmente diferente de hoje, né? Não era uma cidade limpa, não era uma cidade segura. Então, de fato, você tinha ali uma cena underground muito forte, né? Talvez era uma cidade muito mais interessante do que hoje, muito menos asséptica, né? O Jean-Michel Basquiat começa, portanto, a frequentar, né, esses grupos de artistas, ele forma uma banda chamada Grey, ele começa, então, a mostrar o seu trabalho e tem uma ocasião na qual ele mostra um trabalho dele e aí ele assina, de alguma forma ele revela que ele era, portanto, o Samo. Então, as pessoas identificam, nossa, então o Samo é você, né? Eles já sabiam quem era, porque ele estava, de alguma forma, presente, né, a partir dos seus grafites em Manhattan. E aí ele entra para esse universo da arte contemporânea, que era um universo onde circulava muito dinheiro naquele período, então você tinha os colecionadores nova-iorquinos que eram de fato grandes mecenas dos artistas, né, que passam a adquirir o trabalho dele, então ele se torna um artista comercializado pelas galerias e com um êxito muito grande, né, pensando que ele era um artista jovem, né, ele entra nesse universo com 20 anos, né, e foi uma entrada muito intensa, ele se torna de alguma forma uma celebridade, ele também começa a usar cocaína, heroína, e ele morre com 27 anos de uma overdose. Então ele tem uma carreira fulminante, porém uma carreira muito curta. A despeito disso, né, ele produz muito. Então ele era um artista com uma produção muito consistente, né? Ele produzia e ele pintava, quando ele não tinha ainda condições, né, de comprar telas, ele pintava em tudo, né? Qualquer tipo de suporte. Então ele pintava em pneus, ele pintava sua própria geladeira, ele pintava as roupas da namorada. Ele era um artista que ele realizava intervenções visuais, né, no seu espaço. Portanto, a tela, né, não restringe o trabalho do Basquiat. Então é por isso que é importante a gente pensar o Basquiat como um artista que experimenta suportes, né, e que justamente indaga esse lugar da pintura. Quando ele vai para a tela, é interessante perceber como ele de alguma forma tenta restituir o muro, né? Restituir a rua para a tela, então trazer a rua para dentro da tela. Então os fundos, né, são fundos de sobreposições.
onde ele traz essa linguagem urbana muito forte. O Basquiat, ele produz bastante com Andy Warhol também, né? Então essa noção da sobreposição é bem presente no trabalho dos dois. Então Andy Warhol pinta, Basquiat pinta por cima, o Andy Warhol introduz ele a técnica da serigrafia. Enfim, os dois têm um momento ali de produção e diálogo muito intenso, né? O Basquiat vai ficar muito sentido, né, com a morte do Andy Warhol, e talvez a gente não explica, obviamente, que ele morre, né, por causa disso, não é longe de ser isso, mas essa relação artística e afetiva entre os dois vai marcar muito a experiência do próprio Basquiat como artista. Para entender mais sobre questões contemporâneas por meio da arte, inscreva-se na Casa do Saber. Pô, esse vídeo é mais legal, né? Explicando Bem bem. explicativo. Pô, sensacional. Explica bastante. Muito legal. Então, a importância do Basquiat é fenomenal, porque é todo um período. Eu insisti, né, na minha fala aqui no texto, é um período, né, todo que é mostrado. E essa coisa do grafite, da arte urbana, né, entrando na arte contemporânea e nas galerias, né? O Michel Basquiat colaborou muito para isso. O que era considerado como marginal, né? Então é isso, minha gente. Com mais comentários, o que vocês acharam aí? Estamos na arte contemporânea. Eu já tinha ouvido falar sobre Andy Warhol no ano passado nas aulas de Bárbara de arte também. Ela também tocou nesse ponto da arte contemporânea bastante com a gente ano passado. O Andy Warhol é uma outra complexidade, né? Ele vai trabalhar outras questões, a gente pode até fazer uma aula falando sobre ele. Que ele vai a pop art, né? Ele vai pegar objetos, é como se ele fizesse uma releitura do Duchamp. Ele usa do ready-made, né, para poder fazer arte. Aí podemos fazer uma aula sobre ele. Eu botei os links aí para vocês assistirem, depois vocês dêem uma olhada. Eu vou colocar na tarefa também, beleza? Beleza. Ok. Tá. Então, até a próxima quarta. Valeu, professor. Até, professor. Tchau, professor. Até.